meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje dia 13 de janeiro de 2024, hein? Que diazinho ruim o número, claro, porque hoje é sábado. Mesmo estando aí um tempo fechado, temos que aproveitar aí o final de semana, para quem pode, para quem não trabalha, é claro. E, claro, aproveitar também para conversar com vocês. Nosso assunto hoje é muito importante, mas eu quero começar rapidamente respondendo a um e-mail que eu recebi de um senhor chamado José Roberto, não vou falar o sobrenome, mas infelizmente um e-mail um pouco desrespeitoso, eu diria assim. E ele disse que eu deveria tirar a tarja de baixo do vídeo pedindo Pix, porque é vergonhoso eu vir pedir dinheiro na internet. Muito bem, é um direito que ele tem de pensar assim como é meu direito de colocar a tarja no vídeo, claro, né? Mas eu fico pensando, se os grandes canais pedem, o S Sem Filtro pede, Pavinato pede, por que eu não posso pedir? Outra coisa que ele diz, que o meu trabalho é voluntarioso, eu faço porque eu quero. Ora, ele assiste porque ele também quer. Simples assim. E assiste, como dizia o Mussum, de grátis. Não paga nada para assistir. Então acho que alguma coisa está errada com o meu amigo. Mas eu tinha que passar isso para vocês, porque muita gente tem o pensamento errado, achando que a gente tem tempo à vontade para ficar se divertindo fazendo vídeo à toa. E não é à toa. É um trabalho e que eu sempre procurei fazer com muito respeito aos meus amigos que me acompanham. Então, dito isso, vamos ao que interessa. Depois que o presidente equatoriano, o Daniel Noboa, declarou estado de exceção lá no Equador, um estado de conflito armado interno, e ordenar as Forças Armadas a neutralizar os grupos ligados ao tráfico de drogas e ao crime organizado, o ministro da Defesa equatoriano, Giancarlo Lofredo, fez o seguinte comentário, segundo o seguinte procedimento: se mexem com a população, mexem com as Forças Armadas. Tudo aconteceu devido à grande escalada aí de violência praticada por grupos armados, trazendo medo aos equatorianos. Bom, quando vemos uma atitude de um governo preocupado com sua população e um ministro da Defesa que honra a sua farda, e nós nos lembramos do que aconteceu há um ano atrás aqui no Brasil, dá realmente vontade de chorar, não é? Para menos. Vamos lembrar aqui que o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, chegou a declarar em maio do ano passado que não proibiu a entrada de policiais militares no acampamento do QG do Exército lá de Brasília naquele dia, deixando as prisões para o dia seguinte, dia 9, o que evidentemente prova que ele sabia antecipadamente o que ia acontecer e deixou que acontecesse, sem levar em consideração o sofrimento daquelas pessoas que durante 2 meses pediam por socorro, nada além disso, sem nenhum tipo de movimentação que pudesse imaginar o que viria pela frente. Ninguém quebrou, ninguém barrou o trânsito, ninguém botou fogo, ninguém fez nada, somente cantava o hino nacional e balançava as bandeiras. Segundo aí o comandante, né, com um ar de muito deboche, os bolsonaristas achavam que o exército estavam os protegendo, que estavam cercando a praça para protegê-los, e por isto foram dormir. E no dia seguinte, a Polícia Militar do Distrito Federal chegou na hora certa com todos os meios para prender os manifestantes. Continuou o tal Dutra. Claro que a atitude do Exército Brasileiro serviu para marcar outra página que ficará estampada na história do Brasil. Se nas últimas décadas os militares reclamavam que carregavam uma culpa que não possuíam por terem tomado o poder em 1964,
e se livraram dessa culpa nos últimos 4 anos do governo anterior, né? Desta vez eles terão que carregar para sempre o remorso de terem participado, com exceção das baixas patentes, mas participaram de um golpe contra o povo, a quem deveriam proteger acima de tudo, como fizeram em 64, e como fez o exército equatoriano essa semana que passou, que ao contrário do brasileiro será lembrado com honras e glórias. Nossos legisladores também não ficam atrás, pois depois que Arthur Lira se acovardou e deixou que o deputado federal fosse preso, o Daniel Silveira, através de um ato monocrático de um juiz, e ainda permitiu a perda de seu mandato, o presidente do Senado também se acovardou, já por quase 4 anos, engavetando qualquer pedido de impeachment contra ministros que massacram nossa Constituição. Ou seja, o Legislativo também se acovardou. Mas enquanto isto, lá no Equador, em dezembro passado, o Congresso equatoriano votou a favor da reforma da Constituição, que incumbe, aos militares a defesa da soberania e da integridade territorial, e à polícia militar a ordem pública. Isso tudo para ajudar as Forças Armadas a combater o crime organizado, os crimes em geral que afetam o sossego da sociedade equatoriana. E para ajudar, o presidente Daniel Noboa, né, tem ao lado dele uma Suprema Corte que não se mete no assunto, que não se envolve com esses problemas, mantendo-se afastados do que decide o Executivo e o Legislativo, né? Bem diferente do que acontece aqui em nosso território. Ao contrário do que prega o nosso Código Penal, criminosos são libertados com atos monocráticos de ministros, mesmo possuindo extensa ficha criminal. Saem pelas portas da frente e ainda são ressarcidos com seus bens apreendidos, bens adquiridos como resultado de crimes praticados, deixando a sociedade claramente de boca aberta. Só para constar e para terminar, depois de João Vacari Neto, João Santana e Mônica Moura, depois que eles foram absolvidos aí com um ato monocrático também da maior corte do Brasil, dessa vez quem está pedindo completa absolvição de seus crimes é José Dirceu. Solicitou ao STF que os efeitos da decisão da segunda turma da corte, que considerou o Sérgio Moro suspeito para julgar Luiz Inácio na Lava Jato, sirva para ele também. Ele se considera injustiçado. O ministro decano da Corte Maior, obviamente, vai também livrar José Dirceu de sua pena de 32 anos de prisão por crimes de corrupção passiva, mesmo estando em liberdade sem uso de tornozeleira, mesmo depois de ter sido julgado e condenado em segunda instância. Claro que bem se vê que o Equador é logo ali, como disse William Vac, com aquela cara de pau, como se não soubesse em que se transformaria o Brasil depois do pleito de 2022. Mas aqui a conversa é outra. E honra já não faz mais parte do repertório político militar brasileiro, infelizmente para nós. Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo. Novamente eu peço ajuda a todos para compartilharem o vídeo, chamarem seus amigos para participar do Terra Brasilis. Para quem puder colaborar com o canal também peço ajuda, porque não? Ajuda é ajuda, não é obrigatório, né? Mas eu peço e conto com a presença de vocês amanhã para um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus.
Tchau, tchau.